Hello, hello, eu sou a Cíntia Pamplona. Olá pessoal, eu sou o Rafael Batista. Vamos começar mais um episódio do Papo de Compadres. Hoje o assunto é bem interessante. Nossos convidados é Bruna Rego e Walter Bittencourt. E tava ali, olha, ela tá super nervosa. Gente, socorro. Gente, mas ela tem muito conteúdo pra passar aqui. A Bruna, ela é influenciadora digital e modelo de uma parte muito legal, que é provador fashion pra plus size, né? Ela fala bem desse mundo, que inclusive quando ela chegou aqui, eu fiquei assim, meio assim, porque eu falei, não tem nada de plus size na minha concepção. E é seu esposo, né? Sim, meu esposo, Valtinho. O Valtinho, não é Walter Bittencourt, Walter Bittencourt já morreu agora, viu? Agora é Valtinho. E vai Valtinho até o final. Temos um novo recorde. O Valtinho. Menos de um minuto, já virei Valtinho. Valtinho é o marido, assessor comercial, formado em administração de empresas, marketing e gestão de pessoas, é isso? Certo. É isso tudo aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Pode resumir tudo como gente. marido. Se Como falar marido. já tá tudo bem. É, eu faz tudo. É um bom brilzão, né? Muito bem-vindo, pessoal. Muito legal a gente Obrigada. falar com um casal aqui, né? É, legal, É um assunto legal. super legal. E olha, ela negou uns 4 podcasts. Ele antes de tinha que estar aqui com a fazer gente. isso. Ela disse que ela fica muito nervosa. Ela- O que pra mim foi... Quando eu fiquei sabendo que você ficava nervosa ao falar, eu falei, não é possível, tem uma coisa que não bate, porque no caso ela é blogueira. Não, real. Eu neguei mesmo, gente. Desculpa a galera que tá assistindo isso aí, mas é porque, olha, conheço o Rafael já há um tempão, a Cíntia tá conhecendo agora, mas neguei. Tô nervosa a beça. Quando eu mostrei o áudio do Rafael pro Valtinho, eu falei, ai, amor, não vou conseguir fugir disso, vou ter que aceitar. E obrigada por vocês terem chamado. É incrível poder falar sobre um nicho muito específico, Sim. que não é a maioria das pessoas que falam, apesar da gente ser maioria em números, em porcentagens. Ah, é? Existe uma porcentagem muito maior de pessoas acima do peso do que pessoas não. Legal, Então, adoro dados. Era, Sim. gente, Interessante. é maior mesmo, mais de 50%. Então, trazer um pouquinho do meu mundo pra vocês. E trouxe o Valtinho junto porque ele que me dá um equilíbrio, assim, vai você. Então, ele me impulsiona muito bem. Não, deixar claro que Então, são sócios no negócio, Sim. né? Somos sócios, sim. a E gente tem uma essa história empresa bem juntos. legal. O Valtinho largou o trabalho dele, que ele trabalhou com Foi. outra coisa, pra empreender Botei a corda no contigo. pescoço e E a falei, gente vai falar de vem. tudo isso Vem. aqui. Mas Vamos fala lá. vamos Hoje a ver gente vai como é que começar de começou. trás, né? É. Beleza. Vocês se conhecem desde... Desde adolescente, né, Desde amor? adolescentes, Desde uns 16 anos? Mas sempre foi namoradinha da Sempre foi escola, namorado assim? ou Não, Ficava nas festinhas? não? esses flertes aí, dá uns pés, umas festas. Mas vocês se conhecem desde adolescente? Desde lá, Entendi. Desde lá. Aí ele teve os romances, eu também, e a gente se reencontrou há 7 anos atrás. Sim. Né? Aí a Legal. gente não tinha mais o que conhecer um do outro, né? Tipo, Sim, vai ou não já. vai, querido? Já tem muitos anos já. E aí namoramos, casamos e... Legal. E agora é É. empresário. A vida preparou a gente pra esse momento agora. É né? verdade. Legal. Preparou É, bastante. interessante. Mas me conta como é que começou tudo. Você tava no colégio... Então, eu vou falar então lá do começo, Sim. não só da parte de empresa. Certo. Terminei a escola e eu sou a filha mais velha. E aí tem aquela pressão, termina a escola, e aí, vai fazer o quê? Não sei o que eu vou fazer. Não tinha nada que me aquecesse, assim, que me dava vontade de fazer. Não tinha uma matéria na escola que você falasse assim, Bruno, uma matéria preferida. Eu ia falar educação física, artes e, sei lá, inglês. Eu nunca gostava de nada, assim. Eu sempre gostava das coisas mais diferentes. Gostava das que não as meninas- reprovava, né? Entendi. Tipo, educação física. Nenhuma das meninas gostava de educação física. Sim. Eu fazia todas as aulas, eu adorava. Enfim, e acabei a escola, teve aquela pressão, vamos fazer o quê? Faculdade, não sei. E a minha madrasta, a Rô, que a gente chama de bendrasta, ela tem uma loja uma boutique, né, de roupas, que tem até hoje, inclusive. E aí, como não tava fazendo nada, meu pai falou assim, por que você não trabalha lá com a Rô, começa, né? Foi meu primeiro emprego, primeiro e único, na verdade. Então, eu comecei a trabalhar lá com ela. E Como vendedora? Como tudo. Eu tá. era vendedora, eu fazia caixa, eu botava etiqueta em produto, eu fazia as coleções com ela sempre me levava para fazer as coleções para eu entender um pouco do negócio, então ela sempre me botou na frente, junto com ela, de toda a parte da loja. Menos a parte burocrática, assim, parte financeira, administração, mas no geral... E nessa eu época fazia não tudo. tinha nada... A loja não era roupa pra plus size. Não, tinha... Uns anos depois de eu trabalhar, assim, na loja... Começou a aparecer algumas marcas bacanas no plus size, porque antes não tinha. Era umas coisas muito
mais senhoras, umas coisas Sim. que não eram legais. E na época também eu não era tão gorda quanto eu sou hoje. Tudo bem, já gorda, tipo, é uma característica, gente. Careca é uma característica, alto, baixo, gordo, tá tudo certo. Não tem problema falar. Não, eu não me incomodo. Eu acho que Sim. acho que a pessoa que normalmente se incomoda é quando ela não tá bem com ela mesma. Mas tem E aí alguma é outra expressão que acima do peso? ou tá acima do peso, ou um tamanho maior, enfim. Sim. Você pode... Isso vai de cada um, né? Eu não me incomodo. Uma dúvida que eu tenho é... Existe a loja que é voltada pro tamanho plus size, ela vende a partir de qual número? A partir de qual número que se considera... Normalmente aqui no Brasil é considerado a partir do 44, já é um tamanho maior. Tamanho maior, É. ok. E aí vai até 60, depende de até que tabela a marca quer trabalhar, né? Depende 52, do posicionamento da marca também, em sim. que mercado ela quer se posicionar, até que público ela quer atingir. Então, isso depende, Em né? marcas Não é tradicionais, elas padronizado. trabalham até, tipo... 42 no máximo. É difícil já conseguir alguma coisa 44. Difícil ter um 44. E normalmente quando essas marcas são do 34 ao 42, não é uma tabela Padrão. fiel. Cada loja tem o seu número. Cada loja, isso é um problema pra muito amigas grande. ou pra minha esposa e tal. difícil. Não, isso é verdade, isso aí porque já no virou caso... bagunça, assim. Eu visto 36, 38, eu não visto 34. E tem um monte de loja que o 34 ainda fica largo. Hein? Pois é. Então. Isso vale pra mais também, pra números maiores. Sim, entendi. Acontece a mesma coisa. É um acontecimento. Desde quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade, depois a gente vai chegar nessa fase. Mas desde quando eu fazia faculdade já existia uma tabela que era para ser aprovada no Brasil, para eles padronizarem as medidas, né? Sim. O tamanho. Para ser uma coisa fácil, para você comprar em qualquer loja. Então, você é G numa loja, você vai ser G em qualquer outra. Sim. Só que hoje em dia não funciona dessa forma. Cada marca cria sua tabela de medida e sua numeração. Imagina se fizesse isso com o pé. Ainda bem que não brincaram com isso, né? 43 em todas as lojas, graças a Deus. Pois é, Imagina, não isso é aqui eu sou fácil, né? 38, isso aqui é 45. Poderia que ser loucura. muito fácil. Mas você sempre lutou contra o peso? Não. Depois de adolescente, sim. Depois de adolescente, eu comecei a ganhar peso. E há 5 meses atrás, eu descobri outra coisa além do peso. Eu tenho lipedema, que é uma doença de gorduras inflamatórias. Vou ser bem resumido para Sim. vocês entenderem. E ele dá em algumas partes do corpo específicas, mais em mulheres. Eu acho que agora tá começando a aparecer em alguns homens, mas mais em mulheres. Tipo, então, você pode ter lipedema nos braços, nas pernas, nos culotes e na panturrilha. Então, hoje eu descobri que eu, obviamente, estou acima do peso já tem um tempo, mas o meu lipedema, que é essa doença, que ela não tem cura, mas você pode ser tratado. Amenizar. Amenizar. O meu lipedema é do culote para baixo. Certo. Então, eu tenho muito acúmulo de gordura da bunda, coxa e panturrilha. Sim. Então, por isso, eu sou muito maior embaixo e não tenho muita barriga, que elas falam, acúmulo de gordura Sim, porque na em barriga. cima você é fina. E braço também tem um pouco. E o lipedema não dá na barriga. Então, tá. existe uma diferença entre a obesidade e o lipedema. São duas coisas completamente diferentes. Inclusive, pessoas magras têm Podem lipedema. ter. Então são duas coisas diferentes. Então, hoje eu tô acima do peso e tenho lipedema. Entendi. Então, antes de eu descobrir o lipedema, eu achava que era só acima do peso. Até porque nenhum médico nunca me disse o que era lipedema. Isso é Sim. uma coisa atual que tá muita gente falando. Tem Nunca muita tinha ouvido gente falar, que pra falar a sabe. verdade. E tem muita gente que tem lipedema e acha que é obesidade, porque muitos médicos falam só que é obesidade, porque tá um pouco acima do peso ou tá acima do peso. Sim. Mas enfim, antes eu não sabia que tinha o lipedema. E eu era adolescente com mais bunda, coxa, então eu tinha muita dificuldade de achar roupa pra mim. Porque a cintura era mais fina. Exatamente. Então eu tinha que sempre comprar um tamanho maior e mandar ajustar, porque senão ficava larga na cintura. Então eu sempre tive esse problema. Hoje eu entendo o porquê dele, mas antes eu achava que era biotipo, que minha mãe é assim, enfim. E quando você trabalhava nessa loja de roupa, você vestia quanto? Então, eu vestia uns 42. Era o máximo que a loja vendia. E você já gostava de moda? Eu sempre gostei. Sempre gostei de me arrumar, de fazer maquiagem, cabelo. Sempre gostei dessa vibe. E aí, a Rô começou a comprar uma marca plus size pra revender na loja. Ela era loja multimarca. E era uma marca super descolada, assim, jovem, umas coisas bem bacanas. E eu comecei... como eu sempre gostei de fotografar e o pessoal da loja tinha muita vergonha, eu falei assim, ai, gente, deixa que eu boto. E aí eu montava as minhas produções, tirava as fotos, postava no Facebook.
Na época não tinha Instagram. Eu já tinha Instagram desde 2011. Eu tenho conta no Instagram desde 2011. É 11 ou 11? 11. E a conta do Instagram nem tinha no Brasil ainda, eu já tinha. Ela só liberou pra conta no Brasil em 2012, né? Chegou em 2012. Eu fiz um cadastro, não tinha Brasil, né? Botei, sei lá, Estados Unidos, só pra ter a conta no Instagram, mas de um ano depois veio pro Brasil. Então eu já tinha Instagram antes da maioria dos brasileiros. E aí você fazia tipo um provador ali. Você mostrava, nessa época... Porque não era tão comum, né? Então, nessa época eu não começava os provadores. Nessa época eu botava as minhas fotinhos lá. Tipo, com as roupas da loja. E as meninas, as mulheres... no intuito só de postar ali, mas não pra vender, não. Só pra assim, dava os meus close lá. Maneiro, bonitinho Isso. e tal. E aí botava minhas fotos lá. E aí, as clientes maiores, porque elas têm muita vergonha de vestir roupa, de falar que veste 46, falar que veste 48. E você não acha que pode ser por isso que as marcas não obedecem o número? Porque, por exemplo... Às vezes, eu tive um momento que eu abri uma marca de roupa com uma amiga. E eu lembro que se a gente falasse que aquela... Eu não me importo de vestir. Se você falar que é G, se é PP, eu quero que você vestiu bem mesmo, não importa qual a numeração. Porque eu sou bem resolvida com isso. Mas eu lembro que se fosse G... A pessoa não aceitava. Ela vestia aquele G ali, tá? Mas ela não aceitava. Então, de repente, a marca bota o 34 sendo, na verdade, um 36, porque ela vai satisfazer melhor o psicológico daquela... Sem dúvida é isso. Sim. Daquela mulher. Porque a gente tem várias questões, né? Então... Sim, exatamente. É uma questão mesmo. Pode acontecer por uma questão comercial da marca... Optar por isso pra ter saída, né? Isso acaba influenciando um pouco psicologicamente ali naquela cliente. Totalmente. Como a gente trabalha com marcas maiores, eles já fazem, né? Sim. Então, a gente não tem muito acesso a essa informação das marcas menores. Mas sim, é uma possibilidade. Marca maior, que você fala de tamanho maior. Não é marca de nome maior, faturamento, não. Você tá falando de tamanho. Sim. Inclusive, o termo plus size, ele foi criado... por uma estilista. Eu vou entrar num assunto aqui que eu acho curioso contar. O termo plus size é tamanho a mais, né? Um plus daquele tamanho. E ele foi criado por uma estilista de roupas de gestante. Lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas era uma gringa que criou esse termo. Então, ele foi criado para pessoas que precisavam de tamanhos maiores, independente do peso. Pessoas mais altas, pessoas grávidas, enfim. Porque eu tenho 1,63 de altura. Mas uma menina de 1,80, ela tem pode muita ter dificuldade. Ou de perna. Sim, fica tudo pescando. Ou se a gente comparar o mesmo peso, por exemplo, hoje eu peso 90, se eu não me engano. A última vez que eu me pesei, 90, 1,63. Ela tem 1,80 e pesa 90. A proporção de gordura do corpo vão ser diferentes. Eu, obviamente, vou parecer mais gorda que ela. Sim, ela fica mais esguia, né? E ela ainda pesa 90. Sim. E ela ainda veste 46. E as pessoas ficam muito presas a peso e a numeração. E assim, a numeração, eu tenho peça no meu armário tamanho 50. Porque tem marca que a tabela é pequena. E pra vestir o tamanho do meu quadril, na tabela deles eu tô 50. E tá tudo bem. As pessoas precisam parar com números, sabe? E pesos, porque os pesos se comportam em corpos diferentes e as proporções diferentes. Sim. Então eu recebo mensagens diariamente. Quanto você pesa? Porque eu quero saber se essa roupa dá em mim. Mas assim... Não significa dizer, Não né? significa, porque se eu tenho 125 de quadril, digamos, que é atualmente o que eu tenho, e peso 90, e a pessoa, ela tem 115 de quadril, e ela pesa 95, que tem esse caso... Ela pode ser que vista um tamanho menor que o meu por causa do quadril. Então, não necessariamente saber o meu peso vai te dizer alguma coisa. Então, as pessoas ainda estão muito ligadas a peso e a numeração. E assim, a gente tá no mercado lutando. Assim, gente, veste o que... Você vestiu o que ficou bom, você gostou. É isso. Esquece a numeração, porque a gente não tem uma tabela, não tem um padrão no Brasil. Sim. Então, ignora isso. Aí voltando à história da loja, que eu vou emendando, vou. E tava preocupada. Eu tava muito preocupada, porque ela tem uma certa dificuldade de falar. Eu tô sendo zoada, porque eu realmente tenho, gente. Daqui a pouco bota a câmera aqui pro Valtinho, aqui, só pra gente falar. Vou ter que chamar ele pro... Vamos sortear. A gente vai chegar nele, a gente vai chegar. Falei da parte do... Não, mas só pra explicar, porque ela falou, vou levar o Valtinho pra ele falar por mim. Tá, pessoal? Só pra deixar claro. Gente, tá resolvido já. Tem partes da empresa que... Valtinho, a gente vai fazer um só pra você, tá? A gente promete. Tranquilo, eu sabia disso. Tô aqui como apoio moral.
Enfim, eu comecei a vestir as peças na loja. E postar. E aí o pessoal que vestia mais 44, 46, 48, começou a se interessar e entrar em contato. As clientes acompanhavam o Facebook, eu postava diariamente as novidades. E aí elas comentavam lá, tipo, chamava no chat, na época era chat. Ai, adorei essa blusa, tem meu tamanho? Falei, qual é o seu tamanho? Aí ela, eu não sei. Eu falei, vem aqui na loja. E aí, trazendo o cliente pra loja, a gente vestia nela um look completão, sapato, bolsa, porque a Roberta tinha de tudo na loja. E ela acabava se sentindo super bem, porque, cara, uma peça maneira dava nela. Dava autoestima pra ela, né? Exatamente. E aí ela levava o look todo, e aí ela postava no Facebook todo. E aí foi indo assim. E quando você compra as coisas do tamanho correto seu, fica muito elegante, fica super bonito. Cara, fica. E uma coisa Isso diferente. Isso é tudo muito louco. Essa pessoal, é a proposta. Eu visto... Você falou os números, eu não sei muito bem os números de cabeça. Você falou que acima de 44, né? A partir de 44 a pessoa é 44 e quer quer entrar numa de 40, né? 40 é o tamanho e perde a elegância mesmo. Essa é a proposta. Nos provadores, ela consegue mostrar isso com mais naturalidade, porque ela fala, olha... tem essa peça aqui, às vezes no cabide ou pela numeração a pessoa fala, não vai servir em mim. Mas a forma como cai no corpo, a forma como fica apresentável... É a numeração dela, né? Vai cair, foi feito pra ela. Fica bonito, né? Independente se é 50, 52, Sim. 60 ou 44. E além da numeração, uma coisa muito importante também é a modelagem. A modelagem no plus size, ela é diferente das marcas menores. A gente não pode falar comum porque... comum é todo mundo, sim. Né? Então, as marcas menores, que vão até o 42, 34 ou 42, elas têm uma modelagem muito diferente das modelagens plus size. Por quê? São pessoas magras. Então, as pessoas não têm gordura, as pessoas não têm problema na hora que senta e dobra embaixo da perna e machuca. E não tem problema com a maioria delas, né? Não estou generalizando, mas a maioria não tem problema de sentar e ficar com o bumbum com a frente fora e você tem que ficar subindo. Uma pessoa que tá, né, que é gorda e ela veste uma calça dessa, que tem a modelagem menor... não entra bem. Fica com cos baixo e tu fica subindo, fica desconfortável. Então, existe uma modelagem específica para a moda plus size. Sim. E ela é desenvolvida... desenhada de forma diferente, né? Tudo, E é bem o plus complexo. size, ele é tudo diferente das outras marcas menores. Porque, por exemplo, uma mesa dessa aqui... eu posso dizer até que ela é parecida com uma mesa de corte. É onde você corta as peças. Como eu trabalho com marcas de atacado, eu conheço muitas fábricas. Então, eu tô por dentro delas sempre. Existem empresas que vendem as mesas de corte tamanho padrão. No plus size, você tem que mandar fazer. E é um custo muito maior de uma mesa. Por causa do corte no tecido. Porque o tecido vai duplicar de tamanho, vai triplicar de tamanho, dependendo da modelagem. E você precisa de uma mesa maior para cortar aquele tecido. Então, tudo no plus size, ele é personalizado, sabe? Você tem que mandar fazer a peça, o tecido dobra, o tecido deve ser mais caro, né? Sim. Então... Porque envolve mais mão de obra, né? Tudo. E outra coisa também não é só ampliar os tamanhos. Então, você faz um tamanho padrão, né? E vou falar uma linguagem mais simples aqui para todo mundo entender. Você faz um tamanho padrão e amplia esse tamanho para os outros números maiores. No Plus, isso se torna muito mais complexo. Então, vamos supor que o Plus seja a partir do 44. Então, você vai ampliando os tamanhos. 46, 48, 50. Você não só amplia. Você vai usar outros acessórios. Você precisa mexer na modelagem. Você precisa mexer em tudo. Por causa dessa questão que a Bíblia falou, do cós baixo. Exatamente. Porque se você sair ampliando só o tamanho para tornar o processo mais simples, digamos faz assim, sentido. fica feio uma peça com um número maior, entendeu? Entendi. Então agora é mais uma complexo. pergunta. Por que não tem... Você está falando das lojas, você representa quantas marcas você trabalha com? Você falou hoje, em off aqui. A gente tem um mês, vou botar uma média de 30 dias, né? Vou botar isso. A gente trabalha com quase 30 marcas mensais. Obviamente, eu tento não trabalhar todos os dias, finais de semana. Às vezes, meu marido bota minha agenda para trabalhar sábado e domingo. Então, às vezes, a gente trabalha até 26 dias no mês. E a gente tem, tipo, filas de espera, assim. Então, no portfólio, eu diria mais de 30 marcas. E por que a gente não vê essas marcas em shoppings, assim? Cara, né? Tipo, isso eu não tava nem programado perguntar isso. São poucas marcas que... Tem sim. Tem. Mas é tipo uma. Isso, né? uma. Mas vira e mexe, eu passo por uma... Eu frequento muito shopping porque eu tenho lojas, né? E as minhas lojas, a maioria, ficam dentro de shopping center. Mas hoje em dia... Tipo, antigamente não tinha nada. Hoje em dia você consegue ver. Mas...
eu não vejo uma loja, tipo assim... Legal. Eu não vejo uma loja com é. esse seu look aí. Tipo, Isso eu não vejo na vitrine, você tá entendendo? Não vejo isso. Tu passa lá na frente, tá tocando a música aqui, pá, tá servindo um negocinho, já tem Você não vê movimento assim na loja, uma coisa que te chama a atenção. Sim. Parece que ela tá ali acanhada. Não, porque esse seu look, ele comporta uma loja plus ou uma loja que veste até o 42. No caso, esse look que eu tô vestindo hoje é de uma marca que ela trabalha desde o 34 aos 50. Então, Existe eu acho que, que isso faz a diferença. Isso faz a diferença, porque ela tem uma pegada da moda que ela sabe que ela precisa botar aquilo ali pro plus. Mas ela é online? Ou tem que ela ser é de física? Goiânia, ela é atacado. Eu acho que ela não tem varejo, né? Mas você concorda? Atacado. Mas você concorda? Ó, a gente tá falando bem legal o que a gente tá conversando aqui da parte do ser humano. Porque assim, o ser humano sofre muito com classificações. Tipo assim, de tudo que é número, classificação, a pessoa que no sentido da relação humana, aquela classificação não é boa pelo conceito humano, seja quanto você tem na conta, que pode ser muito pra você e pouco pra um outro, ou vice-versa. O ser humano tem quando ele expõe isso, ele se sente mal. Ainda mais quando ele percebe que no meio social aquele número não é bom pra ele, ou aceitável. Mas aí eu vou falar, quando você leva uma pessoa pra um local, que você falou, vem aqui. Ela não fala pra você por mensagem o tamanho, mas ela vai lá e ela vai comprar aquele tamanho. Você não acha que uma loja física que vai do 34 aos 50, 60 o tamanho, não vai também intimidar as pessoas de entrarem lá? Eu acho que tem que ser uma loja física só pro tamanho plus size. Quando essas com marcas... uma pegada, sim, mas é porque essa que loja receba, é atacada. Ela é atacada. Ela tá falando de uma loja de atacado. Não, mas eu tô falando de loja, tipo loja de shopping assim, Varejo. Ah, sim, porque a pessoa... Você não vê. É porque normalmente o padrão ali da vitrine, né? Isso. Da São maioria, manequins. é meio padronizado, são manequins Magrinhos. muito magrinhos, não, né? Sim. Ele é bem magro. Muito magro, assim, uma coisa que você não respira aquilo ali, não sei quem cabe naquilo. Eu vejo uma legging num manequim desse e falo assim, gente, são 3 pernas minhas, só uma perna e se juntar as duas dá uma perna. A legging é uma meia calça. Caramba, cara, muito legal essa conversa, eu já tô pensando um monte aqui, você não Mas vê, assim, tem coisa. muita marca que já tá com esse pensamento. Assim, é porque o meio plus size, assim, as marcas plus size no Brasil, elas são bebê ainda, sabe? Tem 10 anos, 11. E lá fora, não? Não, lá estoura tudo. Lá é outra coisa. A gente casou oficialmente em dezembro agora e a gente foi pra lua de mel na Disney. Que era um sonho de adolescente, eu levei ele, a gente foi com grupos de padrinhos, então foi uma viagem super legal. E, cara, eu fui nos outlet, eu não tenho costume mais de ir em shopping, porque nunca tenho o que eu procuro. Eu posso entrar nas lojas que vestem... O que é péssimo, né? Ah, é 46. Porque, por exemplo, pra mim isso Não é veste. péssimo. Porque, no caso, na minha loja, não tem número. Eu vou vestir a plus e vou vestir... O colar, ele cabe... Sim, 99%. exatamente. Tendo um extensor ali, vai caber em qualquer tipo de pescoço. E aí, como é que os shopping centers não tem essa visão, né? Não. De repente, procurar marcas pra levar e de repente ser uma âncora, sabe? Porque não tem as lojas âncoras. Sim. Mas isso é uma âncora, isso traz um outro público. Tem muitas marcas grandes que estão botando manequins maiores nas vitrines. Tipo a Nike, tipo... Adidas, elas têm os manequins plus lá na até vitrine. marcas de grife hoje em dia já estão... Exatamente, incluindo nos desfiles. Mas eu acho que ainda é uma questão muito... como é que eu posso dizer? De autoestima mesmo, sabe? Eu acho que ser gordo ainda é uma coisa que ninguém quer... A maioria não quer ser. Então, quando se fala disso, as pessoas ainda se prendem muito em ser uma coisa ruim ser gordo. Assim, obviamente tem as questões de saúde, não tô entrando nesse ponto. Claro, Mas, por exemplo... Eu tento fazer academia 3 vezes na semana, sou forçada, porque meu marido vai de domingo a domingo, e aí ele me leva junto. A nossa alimentação é super regrada, semanalmente, tipo, de segunda a sexta. Sabe, domingo eu me liberto como o que eu quiser. E, enfim, mantenho o meu peso nesse tempo, em todos esses anos. Mas você tem um biotipo que tem outras questões. Exatamente. Então, não é só o peso ali em si. Ainda tem a questão do lipedema, que eu preciso cuidar, porque é uma doença que ela agrava. Então, eu posso aumentar, e ele chegar num grau que pode me limitar os meus movimentos da perna, por exemplo. Então, já me leva a cuidar muito da minha alimentação e de fazer exercício. Então, é uma coisa que eu preciso incluir na minha rotina e eu tô me esforçando muito pra isso. Pra ser muito sincera, eu odeio ir pra academia.
E óbvio que eu queria viver minha vida comendo hambúrguer e batata frita e Eu também. ficar deitada no sofá vendo Netflix. Então, mas eu preciso entender que eu tenho que incluir isso na minha rotina porque é questão de saúde. Sim. Eu não quero daqui a 20 anos ter uma limitação nas minhas pernas porque a minha doença agravou e porque eu vou ficar de sobrepeso, porque obviamente você comendo e sentado no sofá, você ganha peso, você não queima aquela caloria que você precisa gastar no dia. Então, Sim. e a idade vai chegando, então, enfim. Então é outra questão também de que as pessoas acham que ser modelo plus size é só comer hambúrguer, coxinha e pizza e tal. Você vai num casting, por exemplo, é muito mais fácil, quando é só plus size. Antigamente era muito mais fácil você ver salgadinho na mesa às 7 horas da manhã. E assim, Coca-Cola. E muito difícil ter um pão de queijo, Uma um fruta. suco, uma fruta. Era. A pessoa fala assim, ai, vamos fazer hoje um shooting plus size, só gordo. Vou botar salgadinho, coca. E não é assim, Caramba. sabe? Que loucura. Mudou. Obviamente já mudou, porque algumas tinham... dava uma largada, tipo assim, gente, não tem uma fruta, uma banana, uma maçã, uma água, um suco pra gente tomar, só tem salgadinho. E aí a galera começava a falar, cara, então a gente tem que incluir. Aí elas começaram a questionar, tipo, 7 horas da manhã, salgadinho. Sabe, ok, um pão de queijo, um suco, ok, porque eu acho que é mais fácil pra alimentar a galera. Mas quando você faz uma diária, geralmente você tem café da manhã, trazem uns lanchinhos, enfim. Então, tem muita gente que ainda tem esse pensamento de que a pessoa que é gorda, ela só come besteira e vive aquela vida sedentária para sempre. E não é assim que funciona. Tem muitas que se cuidam muito. Eu sou uma que tento me cuidar muito. Mas tem, né? Não vou generalizar. E tá tudo bem. Então, ela quer ter essa vida, o estilo de vida dela é esse. E ok. Eu prezo pra ser uma pessoa mais saudável, porque eu quero ter mais saúde, sabe? Mais tempo Qualidade de vida, né? Tempo Exatamente. e qualidade, né? Até porque a obesidade limita em determinados... Sim, chega uma... Quando chega num grau, você fica muito limitado, né? Amarrar alguns sim. sapato, tem várias tem Eu várias cheguei questões. num peso, uma época que... Gente, subia 2 lances de escada, eu estava... E eu dormindo, eu tava tendo apneia. E aí eu fui levar pra minha médica, eu falei assim, eu tô acordando ela, isso é apneia, é o peso que você ganhou e tal. Na pandemia eu ganhei mais peso. E aí eu procurei ser mais regrada pra voltar ao peso que eu tinha antes, que era 7 quilos a menos. Ainda tô tentando, mas é uma coisa muito devagar, sem pressão, sem nada desesperador, dieta que traz compulsão, essas coisas. Então, enfim. Então tem essa questão também de que a pessoa gorda, o pessoal acha que só come besteira o tempo inteiro e não funciona dessa forma. E na loja eu comecei a ganhar mais peso. Isso, Voltei pra lá na loja. Isso. Comecei a ganhar mais peso. Não, mas o assunto é bem legal, por isso que a gente tá... porque é muita a gente coisinha. fala da história, é legal muita contar a sua coisinha. história, mas fica à vontade de fazer esses parênteses assim, que é bem legal. É importante, é importante. Quando você ganha peso, aí a sua madrasta, boadrasta, ela começa a pegar esse nicho de... Ela também já tinha sobrepeso na época. Sim. E a gente não tinha... É porque não tinha marcas legais, sabe? Não tinha peças bacanas. Eram umas peças mais senhoris. E assim, normalmente as senhoras, elas querem os vestidos mais largos, umas coisas que veste e vai embora, umas manguinhas mais... E tinha uma galera mais jovem, que tava acima do peso. Umas outras pessoas de, sei lá, 50 a mais, que adoravam botar um salto, uma calça, uma blusa com babado, umas coisas, e não tinha pra elas. E aí... ela começou a ver isso como um nicho. E aí ela começou a comprar mais dessa marca. E eu comecei a vestir mais. E ela viu que eu vendia. E aí comprava mais. E eu fazia as coleções com ela. Tipo, o representante que chamam, amor? Sim. Né? Esse não é representante. É representante. Percebam, vou fazer só um parênteses. Percebam que involuntariamente elas descobriram um nicho de negócio que ninguém estava fazendo, né? Sim. Então, existia uma necessidade do mercado de pessoas de tamanhos maiores, vestindo roupas estilosas. Na época não tinha praticamente ninguém na internet fazendo isso. E ela começou a fazer como uma necessidade. Isso era 2000 e... Cara, isso foi 2014, quando eu comecei a me expor um pouquinho na loja. Onde eu fazia produção, tipo, aí hoje isso é o dia... impactou no faturamento, assim, de venda? Cara, eu acho que na época, não. Ou só abriu mais um eu braço? acho que foi só um braço. Então, a gente começou a viajar e eu comecei a vestir essa marca. E aí, dando uma resumida, fiquei alguns anos, assim, acho que uns 2 anos fazendo isso. E até que a dona dessa marca
ligou pra Roberta, que antes ela tinha contato direto com o fornecedor, na época eles iam com um catálogo, né, de campanhas fotografadas lindíssimas, e a gente escolhia as peças pelos catálogos, pra vocês verem, ó, gente, quando eu cheguei era tudo mato, era um negócio de... Quando eu cheguei era tudo mato, muito bom. Era catálogo. E aí ela ligou pra Roberta e falou: oi, Roberta, tudo bem? Sou fulana, proprietária da marca tal. E, cara, quem é essa menina que você tá fotografando? Porque pra ela era uma modelo que a Roberta fotografava, contratava pra... Ela é minha enteada. Ela trabalha aqui na loja. Aí ela, você pode me dar o contato dela? Me interessei por ela. A gente queria ver se conseguia fazer algum trabalho com ela por aqui e tal. Aí a Roberta deu o meu telefone pra ela na época e falou comigo. Falou assim: Bru, a dona da fulana tal... pediu teu contato porque ela quer te contratar pra fazer alguma coisa. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu tô nervosa, que eu não sei como é que faz isso. Nervosa igual como ela tava aqui. Cara, aí chegou lá... eu fico fazendo naturalmente. Exatamente. Tava Nervosa fazendo como tava aqui. naturalmente na loja, tipo... Tava sendo eu na loja, sabe? As clientes vinham, Sim. enfim. Não tava fazendo nada com a esperança de tornar isso. Enfim, e aí ela me ligou e aí me contratou pra primeira... Isso foi 2 anos depois. Foi em 2016. Foi o meu primeiro trabalho pago. E eu fui pro Sul. Fui pra essa marca. E foi uma convenção, não foi isso? Foi. Que na época eles fechavam Vocês já estavam o auditório. juntos? Vocês estavam juntos? Não. A gente oficialmente ficou 2017. junto em janeiro de 17. Aham. Aí era o finalzinho ali de 16. Acho que era agosto. Outubro, era... não sei. E aí foi o primeiro trabalho Foi o primeiro dela. trabalho. E aí o segundo a gente já tava junto. Já. Ah, legal. E quanto você ganhou pra esse trabalho? Cara, eu acho que Interessante foi... Eu não sei se foi 300 ou 400 e pouquinho, mas foi tudo pago pela marca, então assim... Você ia lá fotografar e ganhar seus 400 reais. Mas foi o tchau. dia inteiro e eu não tinha essa noção. Eu não sabia como é que funcionava o mercado. É uma coisa que eu sempre falo, porque assim... Eu nunca tive uma agência para alavancar a minha imagem. Eu nunca tive um consultor. Eu nunca tive um assessor para falar, faz isso, faz aquilo. Eu sempre fiz... Quando eu falo que eu sempre fiz tudo sozinha, é porque eu não tive ninguém do meio para ajudar nesse meu negócio. Tudo que eu criei, que eu construí até hoje, que eu aprendi, eu fiz tudo sozinha. Foi erros e acertos, né? Erros e Na pancada, acertos, né? sabe? Eu não tive uma pessoa pra falar assim, entrar em contato com uma marca, sei lá, da Cíntia. Cíntia aqui, você, por exemplo, entra numa agência, normalmente, né? Entra numa agência, queria uma modelo pra fazer uma campanha das minhas semijoias, que vai ser lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí a agência vai e manda um catálogo das fotos das meninas, você escolhe, e aí eles fecham tudo pra você, e aí Isso. contrata a menina, e a menina só vai, faz o que ela tem que fazer e Isso. volta. Eu fazia isso tudo. As marcas me procuravam por direct de Instagram, eu desenvolvia aquilo. No começo, muitas vezes eu criava o meu e-mail, falei que eu ia falar com a minha assessora, eu mesma respondia. Acho que muitas faziam isso. Assim, manda um e-mail pra minha assessora que ela vai te responder. Já valorizava meu trabalho. Contato, Lógico. @Bruna Rego, e era a Bruna Rego. Todo mundo fez isso. Exatamente. Todo mundo fez isso. E, né, pra mostrar que o negócio Não, era não sério. só no teu ramo, não, em vários ramos. Sim, né? Na minha empresa de engenharia eu já tive também mais fazia isso. funcionário do que, então. do que tinha. Eu só criava e-mails. Aí Tem era começa Verdade. grande, né? eu só trocava o e-mail e respondia lá. E eu comecei do zero, como todo mundo começou. Tipo, o pessoal de falar, é muito fácil hoje você falar, porque, gente, eu comecei como qualquer um que tá começando agora. Eu não tinha cliente, eu não sabia como fazer, e foi muito mais difícil pra mim, porque eu não sabia como fazer, como eu não tinha parâmetros de outras pessoas que faziam o que eu faço hoje. Hoje o mercado tá enorme, tem muita gente fazendo o que eu faço. Só que antes não tinha. Não tinha uma pessoa pra me inspirar sobre negócio, me inspirar sobre como fazer. Aquela fulana tá fazendo isso, gostei dela fazer isso. Tanto que eu faço hoje, dos provadores do nicho plus size, fui eu que idealizei na pandemia. Então, eu comecei a trazer isso pro mercado. E eu faço isso todos os dias. Então, eu não tinha esse parâmetro, sabe? Então, eu aprendi tudo sozinha. No começo, tinha minha mãe, que ainda tem esse negócio dela. Eu parei de fazer esse negócio do Instagram, saí da loja da Roberta. Depois de um tempo, minha mãe abriu um negócio dela, que tinha um restaurante japonês. E minha mãe não tinha ninguém pra ajudar ela em nada do restaurante. Então, ela fazia tudo sozinha. E eu sentia que ela tava precisando de alguém ali do lado pra dar um suporte, sabe? Ela fazia desde a compra, desde o financeiro, desde a administração. Minha mãe não tem formação. Então, ela tava tentando um negócio novo. E eu falei, cara, ela tá precisando de ajuda.
E aí, falei com a Rô, Rô, tô saindo e tal, agradeci e tudo mais. E fui ajudar minha mãe no restaurante. Parei o Instagram nessa época. Fiquei só focada com a minha mãe no restaurante. Fiquei 4 anos com a minha mãe no restaurante. É, quase isso, eu acho. Só então tu focada no foi de restaurante. 16, 17 até 20 no Até restaurante? pandemia? Não. Foi antes da pandemia. Um pouquinho antes. Foi bem antes, Antes, né? porque na pandemia a gente já tava trabalhando Já tava bem, trabalhando, Foi um pouco antes. Eu trabalhei 7 anos na loja da Rô. Dali eu fui pro restaurante da minha mãe. E aí funcionou muito bem por alguns anos. Aí depois teve uma virada de chave. E começou a não rolar mais. E aí nesse tempo que eu fiquei lá no restaurante, acho que foram 2 anos que eu fiquei, né? Não acontecia. E aí a gente já tava vendo que o negócio tava afundando e eu tava focada no restaurante com ela e compra, e Cadeg, e Ceasa, e fecha restaurante, e limpa restaurante, sai de madrugada, vai pra Ceasa, compra peixe, compra cebola, enfim, as coisas de restaurante lá, e volta de madrugada, e abre restaurante, e vai no banco, e vai no mercado. É tipo, a gente não tinha vida. Era uma festa todos os dias. Nossa, era de domingo a domingo. Eu perdi aniversários de amigos, eu perdi viagens com amigos, eu me abdiquei de tudo à minha volta, praticamente, pra ajudar a minha mãe nesse esquema, sabe? A gente ficou muito unida nesse período. Foram períodos conturbados, né? Financeiramente também. Meu pai sempre ajudou muita gente. Meu pai é incrível. Mas aquilo me incomodava muito pelo fato de eu já com 20 e poucos anos, e eu não conseguia ter a minha renda, o meu negócio, eu não sabia ainda o que, eu tava perdida, ficava na loja, eu gostava de estar lá, mas ainda não era, sabe, eu não queria eu não tava realizada, produto, e fechar caixa, atender gente. Atender gente era uma coisa que, assim, gente, eu odiava. E lidar com algumas pessoas é muito difícil. Assim. Assim, lidar com pessoas, né? Cara, Complexo. lidar com pessoas. Principalmente atendimento ao público é muito complicado, difícil. Tem que ter... Nossa, pra mim era bem complicado. E, enfim, e aí eu passei por algumas situações, o restaurante começou a não rolar bem, dívidas só, até hoje, inclusive. Então, a gente ainda tá nesse negócio de limpar nome sujo. Mas legal tá você falar dando isso, super certo. A gente tá conseguindo, com o meu trabalho hoje, a gente tá conseguindo limpar tudo que a gente precisa. Tanto Que da minha legal. mãe, como o meu já foi limpo, mas também terminar de pagar os funcionários, que até hoje a gente não tinha conseguido. Então, foi uma prioridade a gente conseguir, a gente ter que fechar e pagar todos. Então, hoje a gente... A primeira troca de trabalho nem foi a minha, né? Foi da minha sogra, que ela trabalhava com minha sogra, e a partir do momento que o negócio dela começou a dar certo, minha sogra passou a trabalhar com ela. Exatamente, Isso que é legal, né? Então, a gente fechou o restaurante. E eu comecei a fazer coisa... Antes de fechar o restaurante, eu já comecei a voltar um pouco mais ativa no Instagram. Postar coisas minhas, da minha vida pessoal. Não mais na loja da Rô. Mas não falava nada de roupa. Sempre falei de roupa, Mas com beleza. marcas ou não? Suas? Não, minhas. Eu comprava as minhas Inspiração mesmo. dela, né? E fazia minhas fotos, meus vídeos, e postava lá. E comprei E no da tempo que ficou Renner. parado, ninguém te ligava, mandava uma mensagem? Mandava... Mas não é tão Mas não fácil, era- não é uma coisa... Ela não tava É. ali como... E- Demora um tempinho até você começar a sim. aparecer, né? E a maioria das propostas, principalmente no início, não são trabalhos pagos, né? Geralmente é aquela É famosa permuta. Aquele permutão. Então, assim, não acho... eu acho que esse é o caminho, esse é o início, mas não é isso que paga as contas, Sim. né? E aí, na situação delas, na época, não era uma coisa que compensava. Vou gastar tempo, vou investir aqui meu dia, sei lá, 2, 3 dias pra fazer algo que... Cara, tô precisando de dinheiro pra pagar os boletos Sim. que tenho pra vencer. Então, não era... Acho que permuta é o início, mas não era o que... A gente urgência que ela precisava, né? Entendi. Porque, como eu falei, meu pai sempre ajudou a gente. Mas chegou uma hora que eu já entendi. Eu não queria que ele ajudasse mais. Ele tem a família dele, os meus irmãos na época eram mais novos. Ele tinha as responsabilidades lá. Eu não queria ser mais um peso, eu e minha mãe, né, pra ele. Então, e eu também... Eu fiquei muito insegura de pedir. E aí teve uma época que a gente morou nos fundos do restaurante, eu e minha mãe, num quartinho. Então a gente morava no restaurante pra gente não precisar pagar aluguel de outro local, porque a gente já pagava aluguel do estabelecimento. Foi quando a gente começou... A gente já namorava, né? Você vivenciou essa parte, assim, né, amor? Sim, do desde a relacionamento, né? parte da loja,
né? É. Eu lembro que eu passava uns dias na loja lá com você. Foi aqui na Barra, né? A sala comercial. E aí depois essa parte do restaurante É. também. E aí eu não queria pedir pro meu pai, e ao mesmo tempo o restaurante tava afundando, a gente não conseguia nem pagar o aluguel da casa do restaurante. E aí foi quando a gente decidiu que, tipo, entrega. E aí meu pai ajudou a gente novamente alugando um apartamento pra gente morar. E aí foi aí que eu comecei a virar o meu trabalho. Comecei a investir mais, aparecer mais no Instagram. Até porque a partir dali você já tinha um local adequado até pra filmar, né? Porque... Que era eu queria apartamento. entender isso, tipo assim, aí você... Ah, tá, no próprio apartamento. Você falou de uma sala aqui na Barra aqui que... Porque era na loja Era a da loja. Roberta. tá, Era na ilha. era na e aí depois ilha. ela teve uma sala comercial aqui na Barra com legal. atendimento exclusivo. E eu ficava lá sozinha que legal. pra atender a galera. Só que com horário marcada e tal. Sim. Acabou que não rolou. Comecei a aparecer vários outros trabalhos em São Paulo. Aí eu comecei a viajar mais. E aí a loja ficava fechada. Essa loja, né? Tinham duas. E aí... eu não consegui deu certo, conciliar e eu comecei a amar muito essa parte que foi De trabalhar influência. com as marcas, de influência e modelo. Foi quando eu comecei a trabalhar mais. E aí não acabou rolando a loja comercial aqui dela. E quando iam te procurar, já começaram a te procurar lojas plus size? Ou não? Sabe? Sim, sim. Sempre? Todas sempre. E quando É. você entende que pode virar um negócio? É quando você vai pro apartamento, depois que fecha o restaurante? Então, fechou o restaurante, a gente começou a... Mas você esse falou assim, apartamento de aluguel. a única coisa que eu sei ganhar dinheiro é isso, eu vou fazer ou não? Cara, não. Tu tava lá, Foi muito- quieta... Foi e muito, começou a foi muito natural, acontecer. né? Não foi... ela não começou a fazer pensando num negócio. Ela começou a fazer porque ela amava muito fazer aquilo, sabe? Eu sempre gostei. Te alimentava, assim, muito bem, as pessoas... Ai, que legal, Cara, você tá alimentava linda, você tudo. tá me ajudando a me vestir. E o eu ego tô- também. Sim. Porque assim, Isso. não é todo dia que eu acordo e eu falo, ai, eu me amo. Não Sim, é assim. tô Tem linda, dias nossa, que a como gente eu tô tá linda. péssimo, sabe? E você trabalhar com autoestima, tipo, só de você se arrumar, se belezar e vestir uma roupa que você gosta, você se sente bonita, aquilo já... Tipo, eu acho que o ambiente que você tá, quando você tá bem, é outra. Então, quando você trabalha com isso e você vê outras pessoas que se inspiram em você porque você tá ajudando ela a virar essa chavinha e entender que também ela pode se amar ou se achar bonita em alguns momentos ou vestir uma roupa bacana, isso alavanca mais. Então, assim, o tempo inteiro as pessoas te chamam de linda, você é linda, não sei quem, não sei o que. Pô, isso aumenta a autoestima, isso é autoestima, óbvio. lógico. Mas a pessoa, você é feia, hein? Nossa, E você tinha acabado de sair do restaurante que não deu certo e tal. Exatamente. você Tem tem todo um momento também. E aí, nesse quartinho, eu botei um espelho lá e eu comecei a fazer fotos do look do dia. Na época era famoso, né? No quartinho do apartamento que Alugado, você estava. Porque você falou quartinho também para aqueles Ah, não, fundos do dos restaurante. fundos ali Isso já acabou, era, foi embora, vira a ponto, página. virou, acabou. Comprou Começou uns ali. adesivos, né? Colou assim na parede. Uns do fundo. triângulozinhos, Aí eu falei, vou botar... Porque era alugado, não podia Sim. pintar o móvel embutido, que era a madeira... era laranja, aquela madeira, um móvel antigo. Então eu tinha que É decorar aqueles com quartos assim que cantinha. parece um caixão na parede, Cara, né? era de parede a parede, aquele madeira. Eu falei, o que eu vou fazer? A gente comprou uns adesivos no shopping, colou eu e ele, um por um, aqueles na parede toda. Então, o pessoal que é minhas seguidoras, que eu chamo que é Dino, de dinossauro lá da época, né? Elas lembram do quartinho com triângulo, que foi quando a gente começou a fazer os provadores lá. Foi antes da pandemia isso. Bem antes. E você trabalhava... Opa, e você trabalhando. E você trabalhava Então, com o quê? toda essa história, eu paralelamente, a gente já tava junto, mas aí eu já tava trabalhando com outra coisa. Na época que ela tava na loja, eu tinha uma empresa de táxi e tinha uma academia. E aí eu fui... Ah, você já tocando empreendia? isso, já empreendia. Antes fui gerente de banco, aí saí pra empreender. E aí já empreendia e ela na loja e depois no restaurante. E aí a gente foi tocando a nossa vida assim. O ramo de táxi começou a ficar bem ruim Não na precisa época. nem explicar. né? Meu patrimônio derretendo, eu tentando empreender isso, né, gente? Tentar, né, cada dia se superar um pouco mais. E aí, falei, caramba, O que é eu vou bom, fazer? no dia seguinte pode começar a derreter. Exatamente. você E tem que aí, mudar. nessa época, eu recebi um convite de um amigo para tocar um projeto novo que estava chegando aqui no Rio de Janeiro, que era totalmente voltado para a empresa da área de medicina diagnóstica, mas era muito voltado para a área comercial, que sempre foi minha área. E aí eu virei gerente distrital aqui, e enquanto isso ela trabalhando. E aí foi dando certo, fiquei lá 5 anos, e ela 5 anos.
tentando empreender na internet também. Até que chegou um determinado momento que a chave virou realmente. Mas ela já estava ganhando dinheiro com isso? Então, a chave Já. virou porque enquanto a gente foi tocando a nossa vida, cada vez mais surgia mais trabalho. O portfólio dela de clientes foi aumentando. E aí chegou a um ponto que ela falou assim, opa, eu já consigo viver disso aqui. Né? Ah, tá. Foi o momento Mais que minha fácil de você sogra... conseguir também sair do seu Exatamente. emprego. Porque imagina, né? Exatamente. E aí foi o momento que minha sogra passou a trabalhar com ela, porque ela falou, agora eu preciso de alguém que me dê suporte. E aí foi isso. Aí ela começou a viver daquilo e minha sogra trabalhando com ela, dando suporte. Minha sogra passou a ganhar um salário também, né, através disso. E a nossa vida foi melhorando, porque aí eu trabalhava com um segmento completamente diferente, mas eu tinha o meu salário, ela tinha o dela. A nossa vida já começou a ficar um pouquinho melhor, Sim. né? E tava indo muito bem, né? Tava indo muito bem. Tanto Mas ela o teu quanto negócio, eu. você estava trabalhando como funcionário de uma gerente, né? Voltei pra CLT. CLT. Sim. Voltei pra CLT. E tava confortável, tá? Porque ela empreendia, eu tinha CLT. Então, sei lá, se faltasse alguma Tem uma coisa garantia dela, eu tinha aqui. o meu. Se eu fosse mandado embora, ela já conseguia viver bem. Então, tava super confortável. E a tendência era a gente continuar assim, né? Porque tava bem confortável. Pra você, né? E dava uma segurança, né? Mas aí ela O que passou a ter... empreende e o CLT. Bem confortável o que empreende. Pra você. Não, tava confortável, eu digo, porque assim, dava uma segurança. Sim, Se sim, faltasse sim. de um lado, Sim, tinha ia do ter do outro outro. e etc. Sim. E aí ela passou, o trabalho mais uma vez prosperou cada vez mais e aí ela passou a ter mais uma necessidade. Ela falou, preciso de alguém comigo, de confiança, porque a proporção agora está muito maior, a gente precisa profissionalizar mais isso, precisa ganhar corpo e tudo mais, eu preciso de alguém. E você tinha uma experiência corporativa, né? Exatamente. Ela nunca teve, né? Exatamente. É o que você falou. E aí, assim, de fato, ela falou, tem que ser você. Ele era tudo que eu precisava, sabe? A parte de administração, a parte financeira, a parte burocrática, a parte... Tudo que eu... Quando ele entrou na... Que não é o que você não gosta? Zero. Gente, meu dinheirinho que eu ganhava era na poupança. Quando ele entrou, ele falou, o que esse dinheiro tá fazendo na poupança? Eu não sei fazer, eu não sei onde eu boto, o que eu faço com esse dinheiro? Aí ele, cara, não, calma, vamos sentar. Pegando todo o tipo de capitalização que o gerente Cara, e ele falava, e te falar banco, Consórcio. ninguém me ligava. Ninguém me ligava. Ele, cara, quando eu era gerente de banco, se eu visse esse dinheirinho na conta, eu já ia ligar e falar, e aí, vamos fazer uma aplicadora? Ele, cara, ninguém me ligava. Ninguém, acho que era... Inclusive, qual é o nome do lugar que tinha lá? A agência. A agência até fechou, é porque, né? Não tá. Mas ele falou, cara, vamos organizar isso aqui. Então, ele pegou, organizou toda a parte... Não, tava bem... E como é que foi pra pedir tava demissão? bem amador, tá? Então. Sim, Tá, vou pedir demissão. Não, então, e aí ela... Porque 1 mais 1 é 2. Pois Eles é. iam passar a viver do 1 dela. Então, essa era a Sim. segurança que eu falava que eu sentia. Porque eu falei a primeira conversa que eu tive com ela foi... Falei, tá, você tá disposta realmente, então, a gente viver de uma única renda. Porque isso é uma fragilidade de um negócio, né? Visando Ela falou, que o negócio tô. que, assim, eu só ganho o seu trabalho. Sim. Então, assim, eu tenho provador hoje, ganhei. Se eu não Isso tenho era amanhã, eu não ganho. antes Hoje eu não pandemia ganho. ou pós-pandemia? Já. A virada Antes. de chave foi no meio da pandemia, né? Você Tipo, pediu quando demissão eu- no meio da pandemia? Não, foi antes. Foi, ó... Porque ninguém pede demissão de cara, né? Era o período- ajudar Ninguém ela. pede demissão na pandemia. Não, eu ia falar Na isso. pandemia, ninguém Você pede lembra aquele demissão. período que ainda era considerado pandemia, mas a galera ainda tava no home office, digamos assim. Eu ia trabalhar... Já tava liberado trabalhar em escritório, então eu ia, entendi. tipo, 2 dias Deve e ser tal. ali Comecei meado de 21. voltando Aí você a trabalhar na conseguia- rua entendi, e é. tal. Foi nesse período que eu pedi demissão. Mas óbvio que ela já vinha conversando comigo já adiante, né? E aí a gente pensando em pessoas, eu um pouco resistente, com medo dessa fragilidade. E aí até um momento que eu falei, realmente, você tá precisando muito. E eu sempre tive uma veia, realmente, assim, sempre gostei muito mais de empreender. Tu já do empreendia, que- foi pra CLT. Eu falei, queria- tá na hora realmente da gente tomar uma decisão. E, de fato, foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, porque se a gente olhar pra trás agora, no momento que a gente passou, de fato, a trabalhar junto, os números não mentem, né? Só aumentou. Foi inegável, assim.
Realmente era o que a gente estava precisando. E como é que... Unir Entrou uma forças. organização ali, né? É. Que você não Sim. tinha. Você Unir tem forças. o seu filhinho é pra outra coisa, não é pra essa parte. Totalmente. E nem da minha mãe, Aham. né? Como Sim. vemos o negócio dela, né? E a sua mãe trabalha com você hoje? Hoje Sim. sim, nós somos 3. Eu, ele e a minha mãe. É. E hoje você tem fila de espera. Hoje o seu principal ferramenta é o Instagram? É o Instagram. Eu sempre o pessoal fala assim, ai, faz outras redes sociais, tipo TikTok, que tá muito em alta, tipo Twitter, eu não me identifico com eles, e eu acho que o meu público, o público que eu construí nesses É do Instagram. 8 anos, é no Instagram. Eu acho que o TikTok, ele funciona muito pra engajamento, mas eu acho que pra venda, digamos assim, eu acho que não... Eu acho que é um público que não compra muito, sabe? Eu acho que é um público jovem, diferente. Não é, você não acha também? Tipo, que é uma coisa diferente, o público do Instagram e o público do TikTok? Sim, eu vejo que o Instagram, ele tá muito mais voltado hoje para business do que o TikTok. Ah, não tem business no TikTok? Tem. Só que é diferente. Vocês usam TikTok? O Papo de Culpado tem TikTok. Beleza. Você segue alguém lá? Não, a gente só é seguido. Pessoa física não tem. Beleza. Aí, a gente posta os cortes, a gente tem um monte de seguidores. mas aí eu papo- Isso. Aham. Mas aí o que você faz? Qual que é o teu comportamento ali no TikTok? Você abre e você fica ali, Sim. Meu marido não tem curtos, rede social nenhuma, tem TikTok. girando. Você vê mais vídeo de pessoas que você nem segue do que pessoas geralmente que você segue. Sim. É uma tendência que vai mudar, tá? Mas é o que acontece hoje no TikTok. Isso converte pouco venda. Entendi. O Instagram não. O Instagram ele é muito mais voltado para business. Você consegue Então, direcionar você consegue- também o público, né? Exatamente. Então você converte muito mais, tá? Não que Hoje você não consiga... Hoje vocês têm quantos seguidores? 316 mil. 16 E você acha que é tudo voltado pra Plus? Não, eu tenho seguidoras magras, seguidoras quando eu, por exemplo, posto uma marca que é do tamanho 36 ao 56, 60, elas Adoram. finalmente no 38. Sim. Então tem muitas... Tem de seguidoras... tudo, obviamente a maioria mas tem seguidores de tamanhos menores, compra tamanho maior e manda ajustar. tem então. isso também. Que legal. Eu visto 40 e eu tomei 44. Ela falou assim, a minha mãe é costureira, eu compro os 44 e ela ajusta tudo no meu corpo. Porque ela Esse é o gosta poder da mais das influência, marcas. Aí eu fico me perguntando, será que ela gosta realmente das marcas que eu trabalho ou ela gosta de mim? Do que Sabe? você veste. Do que eu visto, né? Mas você acha que- eu isso acho que do isso homem, gente. As mulheres vestiam o que a Xuxa vestia. é verdade. Sempre tem influência. influência. Mas né? você acha que você conseguiu se dar bem nesse ramo porque você não tem um preconceito com você mesma? Porque eu não acho diria. que você é muito bem resolvida. Sou, mas não era tanto. Mas você E se não sou incomoda de sempre. vestir, sei lá, Não 44? me incomodo. Não me incomodo. Hoje eu tô no 46, por exemplo. Aham. Você se incomoda de falar que veste 46? Não. Mas você de não acha que forma tem alguma. pessoas que Completamente. se incomodam? Eu fiz campanhas com meninas menores também. A gente vê claramente uma certa apreensão delas em ser gordas, por exemplo. Essa semana aí eu tava fazendo uma campanha com outras meninas menores. E eu escutei delas falando assim, ai, mas e se você ganhar peso naquela viagem? Não, vou comer só fruta e não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente escuta... É porque a sociedade coloca como um padrão, né? Um biotipo que... E a campanha, por exemplo, há muitos anos atrás, quando isso não era muito... Quando era mais nichado, quando a gente era, tipo, uma cotinha pra fazer aquela campanha daquela marca, Sim. Eles botavam sempre qualquer roupa em você. O foco da produção era sempre nas meninas menores. Os melhores acessórios, as melhores roupas e a da maior. O que dá nela? Ah, dá isso aqui, bota isso aqui, então. Era sempre... Bota o que dá, sabe? Não era uma roupa que era atraente, sabe? Assim, uma roupa que chamava. Era assim, é um papel da produtora de moda não querer nem ela inserir esse tamanho, sabe? Porque quando é uma produtora de moda que tem pessoas maiores... Tô dizendo agora não, tá? Porque agora Sim. tá tudo muito diferente. Mas antes, ela nem pesquisava. Era assim, em cima da hora. Meu Deus, tem a menina 48. O que eu vou fazer? O que tem 48 no mercado? E pegava qualquer coisa e botava. Mas... Não é sempre que eu me sinto bem. Tem dias que eu ainda me sinto mal. Mas hoje isso não é um problema pra mim. Tipo, quanto você veste? 46. Qual o seu peso? 90. Eu nem gosto de falar o meu peso na internet, porque foi o que eu falei. As pessoas se Cria uma comparam comparação, muito. né? E aí a pessoa que pesa, por exemplo, ela me vê
E aí eu falo, visto 90. Aí ela vai falar, nossa, eu visto 85. Como eu não me vejo assim? Ela pesa menos que eu, mas ela quer ter o meu corpo. E ela fala, cara, eu peso menos que ela e eu não tenho esse corpo, como é que... E aí cria comparação, e aí ela... É tipo, pessoas que levam, assim, foto, quero o corpo... Pra cirurgião plástico. Quero o corpo dessa menina. Eu recebo essas mensagens. Então, eu tento não falar sobre essas questões, porque eu sei que as pessoas se comparam e é uma coisa que eu tento tirar delas, sabe? Essa comparação sobre peso, sobre tamanho, sobre... Você tem o livre... Você tem a total liberdade de você ser quem você quiser ser. Tipo, se eu hoje, por exemplo, sou gorda, se eu quiser daqui a 10, 5 anos, amanhã, não quero ser mais gorda. Então, eu vou se quiser voltar pro meu peso de, sei lá, 42, vestir 40, 38, se eu quiser, eu tenho a total liberdade para eu ser isso. E o meu negócio hoje na internet, eu também tenho a total liberdade de ser quem eu quiser ser. Isso é importante. Eu já fiz minha imagem, o meu... Você já tem o seu público ali, independente, né? Então, eu posso... Hoje, se eu não quiser ser modelo mais, eu posso ser quem eu quiser ser. Eu tenho as minhas seguidoras fiéis, eu posso vender o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Eu não sou só modelo que tem a imagem de um corpo. Então, obviamente, se eu fosse só modelo, que tem essa diferença, né? Eu conheço várias meninas que são só modelos. Então, elas precisam manter aquele corpo para ter aquele trabalho. Ela não é uma influenciadora, então, né? Exatamente. Então, porque hoje você não faz só... Você pode fechar outros negócios, não é só de roupa plus. Sim. A maioria ainda é de roupa, né? O carro-chefe é esse, mas assim... Mas pode fechar outras coisas. Com qualquer... Se outra pessoa se eu for te procurar, por exemplo, com a minha empresa de semijoia... Sim. Totalmente. Só a gente faz outras coisas também. Você não é restrita. Não. Só tem uma coisa que é muito inegociável pra gente. A gente não anuncia nenhum produto ou marca ou nada disso que a gente não conheça. Sim, você só faz... Isso é inegociável. Propaganda do que você confia, tem um questionário quando a pessoa... Tem uns clientes que até ficam com raiva, né, amor? A gente... Você recusa propostas. A gente já declinou de muito negócio por conta disso. Porque as pessoas entram em contato e falam assim, se eu te pagar X, você anuncia isso aqui. Não é assim que funciona. Sim. A gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham dessa forma, mas eu acho que a nossa base de seguidores, o pessoal que vê o que a Bruna indica... posta, etc., sabe que ela tá falando aquilo porque ela usaria. Até porque você não vai botar tudo que você construiu, né? Por causa de um pagamento, que pode até fazer diferença financeiramente, mas tem toda uma história naquilo ali, né? Faz uma diferença financeiramente momentânea. Vai perder sua credibilidade total. Né? Exatamente. No longo prazo, você perde completamente a confiança da pessoa que tá ali. Porque uma vez ela foi e comprou o que a Bruna indicou. Não gostou. Opa, peraí. Aí compra outro. Não gostou, fala, cara, ela tá mentindo, não vou mais comprar nada do que ela indica. Então, de fato, assim, publicidade que a gente faz hoje, a gente faz de marcas que a gente conhece. Que vocês gostam, que você consome. Que a gente já trabalhou. Então, isso é muito inegociável pra gente. A gente conhece os valores também das marcas. A gente tenta, por exemplo, hoje eu posso escolher com quem eu trabalho. No começo, não. Não dá pra ficar dizendo não. Se você tá precisando... Tem conta pra pagar, né? Sabe, exatamente. Então, no começo, a gente foi aceitando tudo que aparecia. Porque, no começo, a minha intenção, e até hoje na internet, é mostrar pras pessoas o tanto de marca plus size que existe no mercado. Assim, a pessoa dizer pra mim que ela tá acima do peso e que ela não acha uma roupa legal, cara, ela tá procurando no lugar errado. Ela tá com outros olhos, sabe? Ela tá indo na loja do shopping que veste o tamanho 42, 44, que não é pro corpo dela. A maioria das marcas plus size, elas vendem online. As de atacado, sim. Mas e varejo? Porque o seu público compra varejo, né? A maioria. A maioria. Hoje eu tenho... Pode falar que eu sei o que você vai falar. Eu gosto de falar isso porque é legal de analisar. O Instagram da Bruna hoje virou um hub de negócios. Por quê? A maioria das marcas que contratam a gente hoje de publicidade, de moda, são marcas atacadistas. Elas fabricam e vendem para as varejistas, tá? Então, quando a Bruna faz um provador hoje, ela está apresentando marcas de atacado para as lojistas assistirem e comprarem. Entendi. Essas lojistas revendem. Mas as lojistas não entram em contato com você para fazer?
Não, a lojista, ela entra em contato direto com a marca. Não, pra fazer publicidade. Pra fazer publicidade. Entram. Eu pensei que você fizesse mais publicidade para lojista Não. do que para atacadista. 99% é atacado. A maioria é atacado, a maioria. Eu trabalho hoje com Mas isso é uma 2, coisa 3 que particular fixas da de Bruna, tá? varejo. Porque varia muito. Tem gente que faz só Entendi. muito mais pra varejo. Mas muitas lojas de atacado também, quando você... Aí, por exemplo, imagina que eu sou uma consumidora. Aí você fala da loja do atacado, eu entro no Instagram da loja do atacado, porque eu vou Isso. querer comprar. Exatamente. Aí provavelmente ela vai me indicar Por na minha isso- região quem é o lojista que atende. Exatamente. Por isso que eu falei que virou um hub de negócio. Porque quando ela indica a marca, quando ela faz o provador de uma marca de atacado, ela tá apresentando aquilo para a lojista comprar. Quando a lojista compra, instantaneamente, é na hora que o provador está acontecendo. A Quando eu lojista faço a compra publicidade no feed. e ela vai lá no feed da Bruna e fala assim, reposta. eu Não, tenho eu tenho. essa peça. Eu tenho essa Aí as coleção, eu próprias comprei essa coleção, seguidoras é lotado. finais da Bruna vão lá e entendi. falam assim, você tem essa peça? Eu quero. Aí elas entram no direct e negociam. Virou Então, um marketplace, a Bruna teu começou Totalmente. lá nos stories através do atacado, o varejo já comprou, já colocou lá no feed dela que tem a peça, e a consumidora final, que também Sim, tá assistindo a até Bruna, porque vai lá e pede pra O comprar. time do atacado é outro do varejo. Então, Então- quando ela tá te anunciando, é porque o varejista já comprou. Exatamente. Exatamente. Então, quando você começa um provador, o ciclo, né, de início até o final, ocorreu toda a cadeia de compra, desde quem produziu até a consumidora final. Tudo Entendi. numa única publicidade. É. Por isso que eu falo que virou um hub Mas de negócio. quem porque- avalia tudo isso é ele, né? Tudo ele, cara. Número, tudo ele, tudo ele. eu vi que você falou que o seu melhor investimento foi casar com ele. Eu achei isso muito legal. Cara, foi ótimo, né? O maior investimento, o cara resolve a minha vida toda. Tá, de ambos. Ah, porque- legal. Porque assim, relação de trabalho casal, tem até aquela máxima de casais inteligentes enriquecem juntos e tal. Mas tem que ter uma relação muito transparente, assim, alguém se posiciona como piloto, como copiloto. Tipo assim, como é isso? Desculpa entrar na intimidade, Não. mas ela te amassa assim, sou eu que mando aqui, eu sou Bruna Rico, ou não? Como é que funciona? Ela não dá a carteirada, nunca precisou dar, mas desde que, quando a gente conversou anteriormente para eu migrar, né, de fazer essa transição, uma coisa que eu deixei muito claro é que a palavra final sempre ia ser dela, porque o negócio é dela, Ela é a entende, estrela, né? Você pode entender de ela agora, tem o filho. Então mas você o fica de negócio boa vem de dela. vice-presidente, entendi. Tranquilo, Isso, porque tranquilo. às vezes acontece muito, os dois querem ser Mas pra dar certo, alguém tem que ficar de vice-presidente, né? Em casa Obviamente. também, tá? A última palavra Obviamente que assim... É a dele, sim, eu trago, senhora. Eu trago números, eu trago muita informação pra ela, pra influenciar na decisão que ela vai tomar final, é Sim. óbvio, né? Mas assim, o feeling é dela. E ela já tomou decisão errada? Já E vai. te deixou ela só bater a cara eu pra acho voltar? que eu arrisco dizer que a gente toma mais decisão errada do que certa. Não, digo, todos os números falando, ela tem que ir pra esquerda, aí ela vai escolher de direita. negócio, acredito. Você falar que Sim. tem que fazer Ou isso. você fala, eu falo, não, por favor, tá nítido que é pra ir pra... Esse que é importante falar, porque a Acontece. maioria dos casais começam a brigar aí, né? Ó, Sim. acontece muito dela de teimosia falar, não, a gente vai fazer assim, e eu falar, não, porque isso aqui não vai ser legal e tal, não sei o quê. E são sempre as publicidades que mais engajam. É sempre muito mais pelo feeling dela do que... Ah, é? Ah, beleza, Sempre- legal. sempre. ele dá muitas ideias, mas eu construí o meu público há 8 anos atrás. Vai fazer 8 anos desde o meu primeira publicidade paga, né? Desde 2011 que eu tô, mas paga tem 8 anos. Então eu construí o meu público sendo eu. Então as pessoas se identificam comigo sendo eu. Eu não sou um personagem, eu sou eu. Então, assim, óbvio que vão ter pessoas que se identificam mais com a Cíntia, do jeito que ela fala, do jeito que ela se veste, como ela se comporta. E comigo. Então, por isso que a gente tem uma gama enorme de influenciadores e modelos que tem no mercado. E as pessoas se Sim. identificam mais com umas e com outras, e tá tudo bem. Jeito de falar. Exatamente. Então, eu sei o feeling. Eu sei o que o meu público Gosta. Então, não adianta ele falar assim, vamos fazer isso, que isso vai... Eu falo assim, amor, não vai. Aí ele, cara, acho que... Não, eu falei, vamos fazer assim. Aí ele... Aí meio inseguro e a gente faz e... Dá certo. E a maioria das vezes isso funciona muito quando me dão liberdade pra eu fazer do jeito que eu acho que vai funcionar. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu tenho uma empresa de marketing trabalha muito com blogueira, e eu sempre falo isso, olha, não adianta, vamos dar a opção para aquela pessoa escolher, para aquela influenciadora escolher, porque que adianta eu querer botar nela essa peça aqui, Exatamente. porque se essa peça não combina com ela? E o pessoal sabe.
o público dela não vai combinar, porque Exatamente. não vai querer essa peça. Ela sabe o que ela gosta e o público dela segue ela por causa disso. Então, vamos dar aqui essas... Óbvio que tem que ter as opções. Não adianta escolher uma peça... Enfim, sim. mas essas aqui são as opções. Alguma dessas aqui te agrada? Porque faz diferença, né? Essa é tem uma gente que não das tem minhas esse pensamento. guerras constantes com os clientes, né? Que toda essa É parte porque tem de... cliente que pensa que só porque tá pagando tem que ser aquilo ali. Não, e tem cliente que pensa que só... Por exemplo, tem cliente que já trabalhou com a Bruna diversas vezes, sabe que o retorno é bacana, que tem um feedback legal, tem um engajamento bom. Aí fala assim, tá, então tudo que eu colocar na Bruna vai funcionar. Não. Claro que não. Entendeu? que tá Só parado porque aqui no funcionou estoque? anteriormente. Não é assim. Ah, mas a coleção era legal, o público da Bruna se identificou com aquilo, tem o estilo da Bruna e etc. Mas não adianta você fazer, sei lá, uma coleção completamente diferente que não conversa com o público da Bruna. A Bruna vai colocar e o público vai não vai vender. se Mas, identificar. mas as empresas geralmente colocam mais de um. Você tem muita concorrente? Gente boa já com tantos seguidores assim e tal, nesse nicho de Cara, de eu nem digo concorrente, assim. mas pessoas que do também mesmo fazem nicho. Tem isso. várias, eu Sim, tenho não, mas é contato porque... com várias. Mas, como assim, bota mais de um? Não, a empresa que vai lançar uma coleção e tal, bota em mais de um influencer. Sim, mas não necessariamente o mesmo produto, né? Não, sim, mas... entendi. Verdade. Entendeu? Ela vai botar, tipo, essa influência aqui combina com esse meu, mas esse meu prejuízo produto. esses caras não levam, porque às Então. vezes ela não vendeu tão bem aquilo, mas o outro lá vendeu e tal, e num pacote... Isso seria uma né? decisão inteligente que você falou. Tipo, vou direcionar para as Não, pessoas que têm isso mais a ver. Só assim funciona. Mas nem Mas sempre a maioria. acontece, bota você tá? e mais 3 com a mesma roupa. Nem sempre acontece. E como é que eles vão medir quem vendeu mais? Exatamente. Pô. Essa é a minha Não, pergunta. não tem como. Tem muita coisa que não tem como mensurar. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes a blogueira que eu contratei, a pessoa não reverteu pro site. Mas como é que a gente vai mensurar isso em loja Metrificar física? isso. Exatamente. Porque muita gente entra, vai lá, compra e não falou que viu aquilo ali exatamente. na blogueira Ou se tal. fizer alguma ação, né, que faça com que as pessoas falem na loja. Só isso pra você conseguir mensurar. Mas é complicado mensurar, porque às vezes você não conseguiu ter aquele retorno imediato, mas você conseguiu conquistar aquela cliente ali pro seu Instagram, Aí que que tá. futuramente vai vir a Ela não comprar. comprou aquela, mas Aí. começou a É seguir. imensurável, gente. É imensurável. É conhecimento do nome da sua Sim, marca. Então, sim. assim, não te trouxe venda especificamente tanto quanto você queria, mas assim, teve conhecimento. As pessoas clicaram, as pessoas a venda foram. indireta ali, Se muitas elas vezes. clicaram já e começou a sua entraram, marca, ou elas... Se elas clicaram, é o que o Valtinho fala, elas clicaram, entraram, tem um número lá, sei lá, 1000 pessoas clicaram e entraram. Mas 2 compraram. Não ficaram. Alguma coisa de errado tem. Tipo, eu levei. Sim. Mas por que elas não compraram? O feed Vamos não tá pensar bacana, as num- peças não estão... Às vezes o marketplace ali, o isso e-commerce do cara não é bom. Então você tem Exatamente. que Tem um monte de ter. coisa. Às vezes o site do cara é horrível, pô. Exatamente. Então, Não assim, dá hoje aquela tem que vontade. aprender. Hoje o é. Instagram ele dá os insights pra gente, né? Então a gente consegue ver o número de engajamento, etc. A gente consegue ver quantas pessoas clicaram, quantas pessoas entraram lá. Então depois a gente faz essa análise por fora, converteu ou não converteu, onde a gente acertou, onde a gente errou. Então é isso que ela tá falando. Tantas pessoas clicaram e entraram no site. Beleza, quantas ficaram? Pouco, muito. Isso já é alguma coisa relevante. Quantas ficaram e entraram em contato? Foi X. Mas compraram? Não. Então você vai identificando ali, ou é o teu perfil que não atraiu, Sim. ou é a tua força de venda que não conseguiu converter em venda. Não necessariamente é porque não teve resultado. Aí você vai vendo onde está o teu gargalo. Mas a gente consegue ver isso do nosso lado também, né? Então, tem clientes que ficaram e você só vai conseguir fidelizar essa pessoa depois. Enfim, aí é um trabalho que planejamento, você vai apurando que- e vendo. E você transforma você se expõe em marca, em negócio, e como é que você lida com a cabeça nisso, com hater, ou quando não vende bem, ou com gente dando pancada e tal, como é que você cuida da cabeça? Porque assim, eu acho que o efeito colateral, que muita gente olha assim, é sucesso, 100% sucesso. Porque o ser humano gosta de se expor, gosta de receber elogio. Isso é da nossa natureza. Sim, sim. Mas todo mundo esquece o lado negativo. né? As pessoas esquecem, na verdade, que tem uma pessoa ali atrás da tela, né? Pessoa como qualquer uma outra, é que com você lida Tem com isso? sentimentos. Exatamente. Tem dias bons que tá ali fingindo que tá tudo bem. Que é o maior medo da maioria exatamente, entrar, que é né? o teu trabalho, né? A maioria não entra. A maioria, assim, diga a maioria, mas tem gente que quer entrar e não entra porque tem muito medo dessa consequência negativa. E eu recebo muitas E como é mensagens que- de seguidores assim, tipo, Bruna, eu não poderia ser influenciadora porque eu ia mandar todo mundo. Porque eu não tenho paciência, eu não sei lidar, não sei o quê. No começo eu também não sabia, ele tá rindo porque ele sabe quanto eu chorei no começo, assim. Porque o meu negócio
dando uma resumida, ele começou por uma dor minha. Não achava roupas e eu comecei a achar por conta desse meio que eu entrei de atacado, porque foi pelos revendedores da loja da Rô. Então eu comecei a entrar nesse mercado e comecei a conhecer a Disney do plus size. Eu falei assim, gente, quanta marca legal! E ninguém conhece. Então, foi uma dor que eu fui caminhando com ela e as pessoas querem te afundar, assim. Então, no começo, eu chorava muito, eu lia... Porque tem mensagens naquela parte do Instagram que você abre, mas você não autoriza a mensagem. Sim. Então, essas não autorizadas, que às vezes eu chegava lá, eu tento responder o máximo de pessoas possível. Hoje já é uma coisa que é impossível eu responder todo mundo, mas eu tento ainda responder. As pessoas até falam isso. Como é que você me respondeu? Meu Deus, quantos seguidores você não consegue? Você me respondeu, eu tô muito feliz. Então, eu tento ainda responder, perco o maior tempão do dia abrindo as mensagens. E você abre, às vezes, umas mensagens que você não quer ler. Sim. Você abre e fala, Bri, caraca. E a pessoa falando um monte de besteira... coisas que ela acha que você é, ou alguma coisa que você falou e que ela interpretou de uma forma que você não quis falar, porque a internet é isso, né? Você fala uma coisa e as pessoas que são mais maldosas, elas querem transformar o que você falou pra te afundar. Isso aconteceu já várias vezes na minha caminhada de trabalho e eu fujo disso, eu ignoro hoje. Mas antes, eu lia, chorava com ele, cara... Calma, não é assim, ignora, deixa isso pra lá e tal. E aí, na pandemia, eu entrei na terapia. Porque eu tava meio que enlouquecendo, assim. Eu tava pirando legal. Eu tava pegando todas as dores das pessoas. Eu tava botando pra mim. Né? Total. E aquilo tava me fazendo muito mal. Eu parei de abrir direct, eu tratava as pessoas dentro da minha casa, que são as pessoas que estavam me dando suporte emocional. Mal. Porque acontecia no Instagram, mas quem são as pessoas que estavam próximas de mim na pandemia? Ele e minha mãe. Então, eu tratava mal porque eu tava mal, e eu não queria tratar eles mal, porque são as pessoas que estavam, enfim, próximas de mim, e que, literalmente, tanto de trabalho como da vida pessoal. Então, acho que a terapia... Acho não, certeza. A terapia, nesses 3 anos, fez totalmente a diferença para eu tentar dividir e separar sobre o problema da pessoa dela. E esse não é um meu problema. Até hoje, né? A gente tenta lidar com algumas coisas, mas a terapia, sem dúvidas, foi uma viradona. Eu não sei de onde você tirou, que você não fala. É porque é uma história muito longa, né? Assim, então, você fala pra sua terapeuta que dessa aí você teve alta. Tá bom. Fala pra ela, sem remédio. Esse assunto aqui é alta, a gente vai pra outro assunto. O pessoal do podcast aqui, que disputou aí, tá liberado. Esse assunto aqui não preciso mais de tratamento, não, estamos legal, não precisamos mais tocar nesse assunto. Meu Deus. Gente, 71 minutos. Caraca, isso passou uma hora. Isso é boa de 1h11. E vamos aí, para as perguntas finais, vamos para as perguntas finais. É chato porque a gente... perguntas finais, a gente ainda fala mais uns 10, 15 minutinhos, porque o assunto tá bom, a gente poderia ficar mais uma hora aqui. Não, tem muita coisa. Mas mesmo, ainda mas dá pra tirar umas coisas interessantes das perguntinhas finais aqui. A gente pode fazer uma parte 2 depois. Sim. Sua maior vitória. Cara, eu acho que ser independente. Porque muitas pessoas não acreditavam em mim. Por não ter concluído a faculdade, que era uma coisa que eu não comentei, mas eu fiz faculdade de design de moda nesse meio tempo. E eu larguei quase no último período. E eu sempre fui muito comparada. A que não queria nada com a vida, a que não gostava de nada, a que só queria sair, a que queria não sei o quê. E eu acho que a minha independência foi a minha maior vitória. Assim, acho que deu na cara de muita gente. E uma dica pra quem quer seguir o seu... Ser influenciadora, ou da sua área, ou de qualquer outra área. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que eu acho que a maior dica é ser você mesma. Porque eu acho que tem... Fazer natural, né? Tem muita gente no mercado. E muita gente achando que isso é fácil. E elas criando uma persona que não é elas. Mas porque a outra fulana faz e funciona e deu certo pra ela, então eu vou fazer desse jeito e vai funcionar pra mim e não é assim que funciona. Então eu acho que você sendo natural e sendo você vai construir um público com credibilidade no que você faz. E isso traz pessoas fiéis, você consegue trazer pessoas mais... te aproxima, as pessoas se aproximam da sua vida, as pessoas querem se aproximar hoje da realidade, né? Não fugir, né? Então, estão buscando conexões, né? Conexões. E assim, mal ou bem, todos nós influenciamos
pessoas ao nosso redor. Sim. Muitas vezes a gente não percebe. Mas a gente vive influenciando pessoas, né? Então, levando isso para a rede social, é só você conseguir encontrar esse público. Sim. Eu tô falando de uma forma que parece fácil, né? Mas não é, realmente. Mas é um trabalho árduo também, né? A pessoa tem que entender que não é assim. Você não botou ali a primeira roupa e eu 300 mil seguidores. Mas não elas é assim que acham. funciona, Mas se você entendeu? também Elas nunca acham. fizer, você nunca vai descobrir. Exatamente. Né? Então... E tem alguém desse meio de influenciadoras, meio digital, que você admira? Cara, Que você sempre Eu nem olhou vou assim, falar. olha, eu acho que... Eu hoje acompanho muito o que a Letícia, ela fez assim no mercado. Ela é modelo, apresentadora, jornalista, ela é incrível. E ela tá levando isso muito longe, sabe? Até para programa de TV. Então, eu gosto muito do que a Lelê conseguiu construir. Mas de empreender, eu nunca foquei em ninguém. Eu sempre fiz tudo sozinha, né? Então, eu não tenho um parâmetro. Mas sobre negócios, eu acho que o Valtinho pode... Tem alguém que você de empreender assim na... Vou falar de você, não vou falar de mim, não. Você segue muito também uma pessoa que... Eu acho que eu acabei virando fã porque você virou, né? Mas a Nina também. Putz, a Nina Secrets, ela tá no mercado já há 1000 anos. Bastante tempo. E antes de eu começar a trabalhar com isso, eu já acompanhava ela. E eu... É verdade, bem lembrado da Nina. Eu gosto muito dela, de tudo que ela faz. Tanto da parte de profissionalismo, como de negócio, como ela se posiciona, como valores, como... Enfim, tudo. Bem lembrado da Nina. Você falou do pessoal que não acreditava muito em você. Tem uma frase que eu gosto muito, que o sucesso é a maior vingança. É verdade. Você não precisa nem falar Não nada. precisa, exatamente. Não precisa nem perder tempo. É isso aí. Já é. Boa. Os números e o seu posicionamento já diz tudo. É, isso é verdade. Parabéns. Parabéns, Obrigada, gente. Incrível Conseguiram. sua história. Bem legal mesmo, bem legal. Obrigada. Muito legal. Vamos tentar Obrigado fazer uma pelo parte 2. convite. Tem muita Vai, tem muita Valtinho coisa. mal falou, coitado. Não, vou te É porque ela falar. trata Fazer um desse stand-by assunto aqui. da psicóloga. Aí ela veio aqui botar em check pra Valtinho psicóloga. fala. Eu fui procurada. Se for, eu falei, eu vou, tranquilo. Mas eu sei que foi mais apoio moral do que pra ela sentir. Valtinho, o Bruno e a Carol. Valtinho, o Bruno é Carol, meu marido é o Ciro, Bruno. É o Bruno. já senti eu... Fala. Tem que ter um Metralhadora. equilíbrio, né, gente? É Então, isso. por isso que a gente se completa. Então. E onde é que a gente encontra a Isso. Bruna nas redes sociais? Meu arroba é Bruna_Rego. Eu tentei na época, eu falei um arroba mais simples, mas já tinha uma Bruna Rego tudo junto, então é Bruna_Rego. Na rede social do TikTok, eu acho que é Bruna Rego Oficial, mas não posto nada por lá, então melhor Vamos focar no mesmo. Instagram? Bruna_Rego. Me segue lá. Todo dia tem provador fashion com marcas plus size, então você que tá meio perdida, não sabe onde achar, tenho certeza que eu vou te ajudar nisso. E Valtinho, não sei se é aberto, se É quer aberto divulgar. agora, hein? É aberto. E vão chegar os directs. Arroba Walter_Beach. Walter é com W, Beach com 2 T's. Mas vocês vão me ver mais no perfil da Bruna. Inclusive, são as postagens que mais engajam. Ah, é, gente. Ele fala Quando ele isso, aparece. Quando ele aparece, assim. Você também. Viraliza. Eu vou começar a te seguir, acho que eu não te sigo mais. Lifestyle. É lifestyle. É, tudo. Posta o dia. Posta na mais família e tal. trabalhos, tem que mas ser, né? eu tento achar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Senão fica que- muito repetitivo, maçante, né? E aí eu aquilo ali tento só achar um do- equilíbrio da vida pessoal, senão as pessoas começam a dar muitas opiniões sobre Sim. a sua vida e eu odeio. Tem gente que dá opinião na tua O vida. quê? Tem. Se eu botar assim, passei, comi esse ovo desse jeito. Não, você fez errado, você tinha que quebrar ovo desse jeito, você tinha que fazer com esse... Assim, No caso, eu e queria aí comer desse jeito gente, aqui eu quero mesmo, comer ovo entendeu? assim, então Gente, deixa eu não é fazer meu... possível. Dão opinião de tudo. Então eu tento achar um equilíbrio pra manter a minha saúde mental e não mandar também. Tá Impressionante. tudo certo. É. Olha, de muito obrigada tudo. por terem Obrigada, topado. Obrigada mesmo, Cíntia. porque você fala que é uma trava sua, É um então bloqueio, faz toda a diferença você ter Sim. topado, assim. Muito Obrigada a É você. que ela é fã do Papo de Compadre. Ela falou, se for pra começar num podcast, tem que ser aqui. Seja aqui. Aí depois ela pode ir no Thiago Deslanchar. Negro, pode ser o que você quiser, que é tudo secundário. Gente, então é isso. Mais um episódio pra vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram é nosso papo.decompadres. E YouTube, vamos ajudar a gente no inscrever, YouTube, curtir. que a gente tá com muita visualização nos episódios, mas inscrito tem que aumentar lá, todo mundo que assistir tem que se inscrever. E É isso. arroba Papo de Compadres, papo.decompadres, e no YouTube Papo de Compadres, fácil de achar. Cíntia.pamplona, Meu Instagram pessoal é cintia.pamplona. Rafael S. Baptista, mas eu não posto muita coisa não, vou ter que voltar a postar mais. Eu fico focado mais no Papo de Compadres ali, acompanhando, mas ganhei uma aula aí com a Bruna, postar mais um pouquinho. É verdade. Constância. É isso. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. gente. Obrigado, Bruno. Foi um Obrigado, prazer. Walter. Obrigadão aí. Prazer é nosso. Valeu. Obrigada.